Olá, bem-vindos a mais uma videoaula e esta será uma revisão dos vídeos que vimos até esse momento. Está direcionada à segunda série do ensino médio. Então, presencialmente, a primeira aula que tivemos foi uma apresentação, nos conhecemos e também nos encaminhamos até o laboratório de ciências para conhecer as vidrarias que ali existiam, o que era uma placa de Petri, como é um microscópio, o Erlenmeyer, o Becker e os tubos de ensaio. Bem como fizemos uma prática de lavagem de mãos. Espero que vocês ainda relembrem como se deve lavar as mãos, né? Não é só passar água e sabão simplesmente, tem que esfregar bem as mãos com bastante cuidado. A nossa segunda aula, ainda presencial, discutimos a teoria celular. Revemos esse conceito que tínhamos visto na primeira série, relembramos os tipos de células que existiam e também seus componentes celulares. Caso você não se lembre desses conceitos detalhadamente, eu coloquei um vídeo sobre isso também para vocês. E quais são os tipos de células que existem? Nós temos as células procariotas, que são células mais simples, que não possuem a carioteca cobrindo o seu material nuclear, não tem um núcleo aqui revestindo. E temos as eucariotas, que já apresentam o núcleo celular aqui na célula, separando o material genético. Eucariota vegetal e eucariota animal. Vimos também cada componente dessas células. Nas procariotas, chamamos atenção para as estruturas que têm uma membrana plasmática, uma parede celular bacteriana e, em alguns casos, a presença de uma cápsula. As estruturas de locomoção, naquelas que conseguem se movimentar, temos as fímbrias e os flagelos, além de seus constituintes, como os ribossomos, o material aqui interno, que é o citoplasma, e o plasmídio, que são esses pequenos fragmentos de DNA circular. Já nas eucariotas, no caso dos animais, nós vamos encontrar bem destacado o núcleo celular, com o material genético aqui dentro, e diversas estruturas chamadas de organelas citoplasmáticos, como o retículo endoplasmático, como o complexo de Golgi, lisossomos, além de outras estruturas também, como as mitocôndrias. Diferente das células animais, nas células eucariotas vegetais nós teremos algumas outras estruturas. São elas o vacúolo, que é esse grande espaço aqui na célula, usado justamente para armazenamento de substâncias, a parede celular que protege essa célula, que reveste ela, então além da membrana celular, já tem uma parede celular, e os cloroplastos, tipos de plásticos que são cheios de clorofila responsáveis pelo processo de fotossíntese. Na nossa aula 3, que foi dada também presencialmente, falamos sobre o metabolismo celular, ou seja, o conjunto de reações metabólicas das células que vão transformar energia no nosso corpo. Nós temos dois tipos, as reações que são as anabólicas ou de síntese, em que nós temos moléculas simples que são transformadas numa molécula complexa. E temos as reações chamadas de catabólicas ou de degradação, de destruição, em que acontece o inverso, em que uma molécula complexa é transformada em moléculas simples. Vimos nessa mesma aula sobre a nossa molécula de energia, que é o ATP, adenosina trifosfato, formado por um grupamento de adenina, um glicídio, um tipo de açúcar, e um grupamento com 3 fosfatos, e por isso chamado de ATP. Ele reserva nessas ligações aqui alta quantidade de energia e quando precisamos dessa energia, ele é quebrado, formando o que a gente chama de ADP, liberando essa energia para os processos celulares. Depois, começamos a falar em fotossíntese. Ainda presencialmente, vimos esse processo, mas também foi publicado um vídeo sobre esse assunto.
Vimos então que a fotossíntese vai acontecer nos seres clorofilados, nos seres cor verde, especificamente nas folhas, que podemos observar aqui em microscopia como é cada célula vegetal dessas folhas, cada espacinho desse é uma célula. Dentro dessa célula, olhando aqui o esquema, nós vamos encontrar o cloroplasto, que é rico em clorofila, principalmente na tilacoide, que são essas bolsinhas aqui presentes no cloroplasto. É aqui que vai acontecer a fotossíntese. Nós vimos cada uma das etapas da fotossíntese. Retornem às aulas, vejam lá sobre o ciclo de Calvin, retornem ao vídeo, qualquer coisa. Mas uma equação geral da fotossíntese é necessária, então, 6 moléculas de gás carbônico, 12 de água, a luz solar para formar uma molécula complexa de glicose. Aqui nós usamos a glicose como exemplo. A molécula de oxigênio, 6 de oxigênio e 6 de água. Então, trata-se de uma reação anabólica, em que você está pegando coisas simples para construir uma molécula complexa. E lembrando também que o oxigênio que vem da fotossíntese vem da quebra da molécula de água, importante, não vem do gás carbônico. Ufa, chegamos ao fim. Sei que foi bastante coisa, mas não se preocupe, reveja os vídeos que você ainda tiver dúvidas profundas no conteúdo. Ainda vimos outros vídeos após esses, né? Ainda tivemos outra aula sobre respiração aeróbica, entre outras coisas, mas vamos por partes, tá certo? Deixe nos comentários se algo ficou confuso, se você precisa de uma explicação em determinado assunto para que eu possa te ajudar pelos comentários. É isso, até o próximo. Tchau, tchau!